Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai? Bom, vamos lá. Na aula de hoje, deixa eu compartilhar a tela aqui já. Na aula de hoje, a gente vai fazer o dimensionamento da ferragem de uma viga, né? A gente vai fazer o dimensionamento da ferragem à flexão desta viga aqui, né? Deixa eu até marcar ela aqui no desenho, tá? Então, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem esta viga aqui, a gente vai fazer o dimensionamento da ferragem à flexão, né? O que é a ferragem à flexão? A ferragem à flexão é a ferragem longitudinal da viga, né? Eu vou ter uma ferragem aqui embaixo, vou ter uma ferragem aqui em cima, certo? A ferragem da parte inferior, a ferragem positiva, né? A armadura positiva, por quê? Porque ela vai combater o esforço gerado pelo momento positivo. A armadura superior, a armadura negativa, vai combater o esforço gerado pelo momento negativo. Então, aqui a gente vai ter, e depois o cisalhamento, né? A gente não vai ver o cisalhamento nessa hora, mas o cisalhamento vai ser o esforço que a gente usa para dimensionar os estribos aqui, né? Que vão estar ao longo da minha viga. Hoje, a gente vai dimensionar ferragem à flexão, tá? Então, bom, vamos lá, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma estrutura, eu tenho ali no fundo, ó, 1, 2, 3 pilares, né? Aqui no meio tem uma linha de 3 pilares também, mais 3 pilares aqui na frente, né? E tem aqui, ó, uma viga no fundo, uma no meio, essa viga aqui da frente que a gente vai calcular, e no outro sentido também. Uma aqui na frente, uma no meio e uma lá no fundo, né? Então, deixa eu apagar o desenho aqui. Bom, o que a gente tem aqui, né? O que a gente vai usar para calcular hoje, né? A gente tem a nossa viga de concreto. Essa viga tem uma ponta que está em balanço, ó, tem 2 metros de balanço. A espessura dessa viga, 20 centímetros, né? Eu chamei isso aqui, ó, de trecho A, trecho B e trecho C, para a gente poder identificar melhor o que a gente está falando durante o exercício, tá? A altura dessa viga, a gente vai definir o pré-dimensionamento dela junto, antes da gente começar a dimensionar, né? E aí, esses dois vão do eixo do trecho B e vão do trecho C, vão ter aqui medidas de eixo, tá? 6,30 metros e 5 metros no eixo C, né? A gente tem aqui também a distância entre as vigas, né? Entre essa viga que a gente está estudando com essa aqui do meio, 4 metros, quer dizer que essa laje aqui, ó, metade do carregamento dessa laje vai vir descarregar aqui nessa viga, a outra metade vai descarregar na viga aqui de trás, tá? Então, bom, vamos lá, vamos começar. Qual é a ideia dessa aula de hoje? A ideia é que a gente termine essa aula com o dimensionamento da nossa viga, claro, mas que a gente consiga montar um roteiro de dimensionamento, para a gente ter um material de consulta depois, né? Para a gente conseguir usar isso como modelo para dimensionar outras vigas, tá? Então, vamos lá. A gente tem alguns dados importantes aqui, ó. Esse aqui, desenho da minha viga, né? O que a gente tem de informação aqui hoje, né? A gente sabe que a seção da viga, né? Eu acabei esquecendo de falar, mas o que a gente vai fazer para o pré-dimensionamento? A gente vai usar 10% do maior vão. Então, aqui, ó, 2 metros, 6,30 e 5 metros, né? Maior vão, 6,30. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, 6,30, né? Vamos passar isso para centímetros já. 630 centímetros, né? Vezes 10%, vezes 10%, dividido por 100. Isso vai dar 63 centímetros de altura, né? Eu gosto de padronizar sempre de 5 em 5 para ficar mais fácil. Então, vou arredondar isso aqui para baixo, tá? Vou falar que a altura da minha viga vai ser 60 centímetros, né? Legal, já fiz o pré-dimensionamento. A base dela, o BW, 20 centímetros. Então, seção da minha viga aqui, ó, 20 por 60. O concreto que eu vou usar nessa obra é um concreto de 25 MPa, né? Essa obra está numa região urbana, então é uma classe de agressividade 2, concreto mínimo 25 MPa. Aço, eu vou usar as barras longitudinais aqui com aço CA50, né? O vergalhão nervurado, ferro de 10, ferro de meia, ferro de 16, a gente vai definir isso depois. Peso específico do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, né? Ou 2,5 toneladas por metro cúbico, peso do concreto armado, né? Para que eu vou usar isso aqui?
Vou usar isso aqui para poder definir quanto que é o peso próprio dessa viga aqui. Beleza. Carga distribuída proveniente da laje, né? 11 kN por metro, né? O que é esse 11 kN por metro? Você vai pegar aqui, ó, esta área de influência, essa metadinha aqui dessa laje, e isso vai jogar a carga na viga que a gente está estudando. O que seria esses 11 kN? A parcela de carga que vai estar descarregando em cima da minha viga, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho peso próprio dessa laje, tenho a carga acidental, né? Tenho todos os carregamentos que eu tenho aqui, a gente já tem pronto esse valor, tá? E também fechamento. No nosso exemplo aqui, a gente vai colocar um fechamento de alvenaria com espessura de 20 centímetros, uma parede de 20 centímetros e uma altura de 3 metros, né? Nos trechos B e C. Peso específico dessa parede, ó. Vou até confirmar o peso específico dessa parede. 22. Deixa eu confirmar, peraí. Bom, pessoal, tive um problema na gravação da aula aqui e eu acabei, na hora de editar o vídeo final, eu vi que comeu um trecho grande da aula, então vou gravar ela de novo, né? A única diferença é que eu já estou com o memorial de cálculo já todo pronto, né? Então a gente vai olhando ali as contas pelo arquivo em PDF, tá bom? Bom, primeira coisa, preciso tirar aquela dúvida que eu estava sobre o carregamento, né? Eu tinha colocado lá que o carregamento da minha parede era 2,2 kN por metro cúbico, né? E eu não estava muito certo disso. Então, onde que eu tiro essa dúvida, né? Primeira coisa, NBR. Então, ó, vou vir aqui. NBR 6120, tá? Que é a NBR que fala para mim dos carregamentos. Ó, dando uma olhada ali na norma, né? Ela vai apresentar para a gente ali uma tabelinha dos carregamentos das paredes, né? E ela vai falar para mim da espessura do revestimento e tudo mais, né? Então a gente está trabalhando aqui com uma parede genérica, assim, tá? Mas eu vou pegar o carregamento ali só para a gente confirmar, tá? De fato aquele valor estava errado. O valor não, mas a unidade estava errada, tá? Então olha só. Deixa eu achar a tabelinha aqui. A gente tem 3 tabelas nessa norma, né? Uma vai falar para mim do peso do material, a outra tabela vai passar as cargas acidentais para a laje, né? E a terceira tabela, que é uma pequenininha, peso da parede. Então, ó, tabela 1, tabela 2, aqui, ó, essa aqui, tabela 3, né? Alvenarias. Então, a gente vai trabalhar com uma alvenaria de vedação, tá? A carga dela aqui, ó, 2,2. Então, bloco de concreto vazado, a parede acabada minha aqui tem 1 centímetro de revestimento, tá? Então seria um bloco de 19 mais meio de cada lado, alguma coisa assim, tá? Mais genérico mesmo para a gente poder estudar, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma carga de 2,2 kN por metro quadrado, né? Então vou voltar ali no nosso memorial, né? A gente corrigir. Ó, a gente está aqui já, né, com o nosso roteiro de dimensionamento, nosso memorial de cálculo já pronto, né? Então a gente definiu aqui a altura, né? Temos aqui alguns dados iniciais que a gente já tinha, né? Então esta carga aqui, ó, já foi corrigida no meu PDF, então está 2,2 kN por metro quadrado, né? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso gerar os carregamentos e pegar os esforços de momento fletor e esforço cortante, né? Então, olha só, né? Tenho aqui uma carga distribuída por metro, que é proveniente da laje, pronto.
tem o peso específico do concreto, né? Então tem o concreto armado, a minha viga de concreto armado, tem um peso próprio. Preciso transformar esse peso em um carregamento para eu poder dimensionar ainda, né? E também preciso pegar a alvenaria que está lá em cima do trecho B e do trecho C, tem 3 metros de altura, eu sei o peso específico dela, preciso transformar isso em uma carga linear, né? Então, vamos fazer isso aqui, né? Olha só, né? A gente tem aqui os carregamentos que estão sendo definidos, né? Peso da laje, o quanto de carga essa laje está descarregando para a gente aqui. Isso já está pronto aqui, né? Já deu no exercício, 11 kN por metro. Legal, já tem uma carga distribuída por metro, que é o que me interessa, tá? Peso próprio da viga, né? Como que é o peso próprio da viga? Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó, imagina que eu tenho aqui minha viga de concreto, minha viga, minha parede, o que for, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó, tenho aqui minha viga de concreto, tá? Legal. Essa viga de concreto, ela tem um volume, né? O que é o volume? Volume vai ser igual a área vezes a altura do meu elemento. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Então, o volume, né, vai ser área vezes altura. O que é a área, né? A área, para mim, vai ser a área da minha seção. Então, ó, o que eu pintei de vermelho aqui é a minha área, né? E a altura? Imagina que eu vou pegar essa viga e vou deixar ela em pé. A área vezes a altura. Então, a altura para mim, ó, neste caso aqui específico, vai ser este comprimento aqui, ó, tá? Na nossa viga, qual que é esse comprimento, né? Vou voltar no desenho ali até. Ó, qual que é esse comprimento? 5 metros mais 6,30 mais 2 de balanço. Então, ó, isso vai dar 5 metros mais 6,3 mais os 2 metros da ponta do balanço. 13,30. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho 13,3 metros. Beleza. E a área da seção? Como é que eu calculo a área da seção, né? A área vai ser base vezes altura, né? Eu tenho aqui embaixo, ó, quantos centímetros, né? 20 centímetros, que é 0,2 metros. Quanto que é a altura da minha viga aqui? 60 centímetros, 0,6 metros. Então, quanto que vai ser a área da minha seção? Base vezes altura e o volume. Base vezes altura vezes esse comprimento. Então, o volume vai ser igual a 0,2 vezes 0,6 vezes o comprimento de 13,3, né? Beleza. Esse volume, ele vai representar para mim a quantidade de concreto que eu vou ter ali. Eu preciso saber quanto pesa cada metro cúbico desse concreto, né? Para poder definir de fato quanto pesa esse pedaço de viga aí, né? Então, ó, quanto vai dar essa conta do volume, né? 0,2 vezes 0,6 vezes 13,3. Isso vai me dar 1,596 metros
cúbicos, né? Faltou um igual aqui. Este é o volume da minha viga. Beleza. Quanto que vai ser o peso dessa viga? O peso vai ser igual ao meu volume multiplicado pelo peso específico. Quanto que é o peso específico, né, da viga de concreto? 25 kN por metro cúbico. Então, o peso próprio da minha viga, né, então aqui, o peso próprio vai ser igual ao volume, que é 1,596, vezes o peso específico, que é 25 kN, né? Isso aqui vai me dar 39,9 quilonewtons. Legal. O que eu fiz? Eu peguei a minha viga inteira de concreto e eu apertei ela, transformei ela numa única carga pontual. Eu preciso entender agora quanto que equivale a isso a uma carga distribuída por metro, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a minha estrutura de concreto, a minha viga pesa 39,4 quilonewtons. Quanto pesa cada metro? Eu não tenho 13,3 metros. Então, quanto que vai dar o peso da minha viga, né? O peso por metro. Eu vou fazer o quê? O peso próprio da minha viga vai ser igual, né? Eu quero achar isso agora em quilonewton por metro, tá? Quilonewton por metro. Então, peso próprio em quilonewton por metro vai ser quanto? Vai ser peso total, 39,9, dividido por o comprimento da minha viga, que é aqui, ó, 13,3. Se eu fizer essa continha, isso vai me dar 3 quilonewtons por metro. Cada metro de viga pesa 3 quilonewtons. É este carregamento distribuído por metro que me interessa, né? Então, vamos voltar ali no nosso exercício, ó. O que eu fiz para transformar o peso próprio em um carregamento distribuído, né? Eu peguei aqui, ó, peso próprio da viga vai ser peso específico, que é 25 kN. Da onde que eu tirei isso aqui? Aqui, ó, tá? Vezes o volume. O que é o volume? Base vezes altura vezes o comprimento da viga. E esse resultado todo eu dividi pelo comprimento de 13,13 para transformar isso em uma carga distribuída metro a metro, né? Então eu cheguei nesse valor aqui de 3. E a parede de alvenaria? A parede de alvenaria, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer peso específico vezes a área dividido pelo comprimento. Por que eu estou fazendo vezes a área e não vezes o volume? Por quê? Porque se eu pegar o meu peso específico do meu concreto estava sendo dado em quilonewton por metro cúbico. O peso específico da parede está sendo dado em quilonewton por metro quadrado. Então ele está falando para mim o seguinte, ó, Danilo, cada metro quadrado que você tem de parede vale 2,2 quilonewtons de peso. Ah, eu tenho 1 metro quadrado de parede, uma parede de 1 por 1 de altura, né? Quanto pesa? Pesa 2,2 vezes 1 metro quadrado. Tenho 10 metros quadrados, 2,2 vezes 10 metros quadrados. Então, como que eu transformo isso em uma carga única, total, multiplico a área vezes o peso específico por metro quadrado. Como que eu transformo isso em uma carga distribuída ao longo da viga? Divido isso pelo comprimento da minha viga. E aí, ó, o comprimento da viga, onde eu tenho alvenaria. Então, eu vou ter alvenaria em cima do trecho B e em cima do trecho C. Na ponta do balanço eu não tenho nada. Então, eu vou ter aqui, ó, 6,30 mais 5 metros.
Então, o que eu fiz aqui? Peguei aqui, ó, peso específico da parede vezes a área. Qual que é a área? 11,3 vezes 3. 11,3, 6,3 mais 5. Vezes 3, que é a altura da minha parede. Defini quantos metros quadrados, vezes 2,2, defini qual é a carga. Vou até fazer a conta separada. Ó, 2,2 vezes 11,3 vezes 3 metros de altura. Isso me dá 74,58 kN, né? Vou dividir isso por quanto agora? Por 13,3, que é o tamanho inteiro da viga, ou por 11,3, que é o tamanho, que é o trecho onde eu tenho parede? Pelo trecho onde eu tenho parede. Então, vou pegar isso aqui e vou dividir por 11,3. Isso vai me dar uma carga de parede distribuída em cima da minha viga de 6,6 kN, que vai me dar este carregamento aqui. E aí, vamos entender da onde que é esse carregamento. A gente vai lá na F2 e faz ele junto. Beleza? O que eu tenho aqui nessa ponta do balanço? Ó? Na ponta do balanço, eu tenho a laje, certo? A laje vai descarregar aqui. Ó. Imagina que eu tenho 4 metros de vão de laje. Metade, da metade para cá, tudo que eu tenho de carga aqui, peso próprio, carga acidental, pessoas andando em cima da laje, tudo isso vai descarregar nessa ponta, né? Quanto vale isso? 11 kN por metro. Beleza, então cada metro aqui eu tenho 11 kN de laje. Aqui na ponta do beiral eu tenho o quê? Tenho o peso próprio da viga, tenho a carga da laje. Não tenho parede. Aqui no B e no C eu tenho peso próprio da viga, carga da laje, mais a parede. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Peso próprio da viga, 11. Peso proveniente da laje, né? 11 kN por metro. Peso próprio da viga, 3 kN por metro. Então, viga mais laje, 14. E onde eu tenho viga mais laje mais alvenaria, eu vou fazer o quê? 11 mais 3, 14, mais 6,6, que é o peso da parede. Então, ó, aconteceu isso aqui. Nesse trecho que eu tenho a ponta em balanço, eu tenho só laje e viga, 14 kN. Nesse trecho aqui eu tenho 14 kN mais os 6,6 da parede. Então, ficou com um carregamento um pouquinho maior aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá no F2 e vamos colocar esses esforços aí para a gente poder pegar vamos colocar esses carregamentos para a gente conseguir pegar os esforços, certo? Então, ó, vou abrir o F2 aqui. Ó, estou com o meu F2 aberto. Ó, F2 aberto. O que eu tenho aqui? Né? Primeiro eu vou colocar os pontos. Né? Então, peguei aqui o comando de nó. Né? Vou ativar aqui o meu coordenadas pelo teclado. Vou pegar o nozinho. Ó, ele joga para mim aqui. Aqui, roscou lá na outra tela. Então, ó, ele joga aqui as coordenadas. Vou pegar o primeiro ponto, ponto 0, 0. Né? Dei um OK, ó, apareceu o ponto vermelhinho aqui. O próximo ponto, eu vou sair da ponta do balanço, eu vou caminhar 2 metros. Então, vai ser X, 2 metros e Y, 0. Então, vou colocar aqui, ó, 2 metros em X, né? Vou dar um OK. E depois, saí do 0, andei 2 metros do balanço, depois andei mais 6,30. Então, 6,30 mais 2, 8,30. Vou lançar outra carguinha aqui, 8,3. Opa. Vou aplicar. E o próximo é o lado final, que vai dar 13,30 metros. Saí da ponta do balanço, andei 2 metros, andei mais 6,30 e andei mais 5 metros para chegar lá no final. Então, isso vai dar 13,30. Então, meus pontos já estão aqui. Legal. Vou fechar aqui essa janelinha. Vou desativar aqui o comando de teclado. Vou chamar esse comando de barra. E vou interligar todo mundo. Certo? Beleza. Ó. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou
seguir o roteiro passo a passo. Então, eu vou vir aqui em seção, materiais, aliás. Vou criar um material que eu vou chamar de concreto. Ó, vou escolher aqui o material concreto. Dou um aplicar para todo mundo. Beleza. Vou criar a minha seção. Vou criar uma seção nova que eu vou chamar de seção retangular. Vou escolher aqui, ó, retângulo parametrizado, né? Vou editar. Qual que é a minha altura? 60 centímetros. Em milímetros, 600 milímetros. Qual que é a base? 20 centímetros, que é 200 milímetros, né? E vou pedir para aplicar para todo mundo também. Apoios. Vou criar os meus apoios aqui, ó. Vou colocar um apoio aqui na ponta em balanço, não tem apoio nenhum, né? Vou colocar um apoio nesse pontinho vermelho aqui, ó. Então, vou colocar um apoio de primeiro gênero, ó. Selecionei, dou um aplicar, né? Vou colocar aqui um apoio de primeiro gênero também, tá? Vou aplicar. E aqui eu vou colocar um apoio fixo. Beleza. Qual que é o próximo item, né? Ó, aqui eu não tenho nada, carga pontual eu não tenho, carga distribuída. E aí eu vou criar duas cargas, né? Ó, carga distribuída. Vou criar uma primeira carga que eu vou chamar de PP, peso próprio, mais laje. Quanto era essa carga? Era 14, né? 11 da laje mais 3 da viga. Então, Y para baixo, menos 14, né? Vou selecionar aqui a ponta do meu balanço e vou dar um aplicar. E esses dois? Tinha uma carga um pouco maior, era uma carga de 20,6. Era 14 mais 6,6 da parede. Então, vou criar uma outra carga aqui, ó. Eu não consigo editar aquela carga. Se eu edito, troca todo mundo. Então, eu vou criar uma outra carga que vai ser peso próprio mais laje mais parede. Quanto vai valer essa carga? Menos 20,6. Vou selecionar essas duas barras aqui, ó, e vou dar um aplicar. Beleza? Vou cotar, vai ficar bonitinho ali dentro do desenho, né? Ó. Então, vou pegar aqui, ó. Vou cotar esses elementos, 2 metros, 6,30, 5 metros e o total aqui, 13,30. Vou vir aqui ó, em opções, tá? Vou pegar aqui, ó, tamanho do texto, eu vou colocar grande, tá? Para poder enxergar um pouquinho melhor. Tá? Então, ó, tô com o meu carregamento aqui, certo? Exatamente o mesmo que eu tinha aqui, ó. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para calcular. Vou clicar aqui em momento. Se eu fiz todos os passos e não fiz de nenhum, ele vai pedir para eu salvar esse arquivo e vai me dar qual que é o momento. Então, ó, cliquei aqui, momento, pediu para salvar, né? Vou salvar aqui com o mesmo nome do antigo que eu tinha feito. Ó, valores de momento. Momento máximo positivo, 50,9. Momento máximo negativo, 77,7. Né? E cortante, né? A gente vai usar o momento para dimensionar a ferragem hoje, mas já vamos pegar os esforços de cortante, porque quando for dimensionar estribo já tenho pronto aqui. Então, ó, cortantes também. Cortante máxima, 72,8. Vou pegar essa cortante de 72,8 e vou dimensionar o estribo igual para todo mundo. E no momento fletor? Vou pegar o momento máximo positivo, 50,9. Vou dimensionar essa ferragem e vou colocar embaixo, de fora a fora na minha viga. Vou pegar esse 77,7, vou dimensionar a ferragem de cima e vou repetir de fora a fora na parte de cima. Esse é o jeito mais simples da gente fazer, não é o mais econômico. O mais econômico é eu ter uma ferragem para esse momento nesse trecho, uma ferragem menor nesse trecho, uma ferragem para esse de 50 nesse, uma ferragem menor nesse trecho de baixo e picando a minha ferragem. Aqui, para facilitar um pouco, a gente vai padronizar essas ferragens, tá? Armadura positiva, tudo igual para todos os vãos. Armadura negativa, igual para todos os vãos também. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Dei um print screen, peguei o momento, apertei lá no teclado, ó, Shift Windows S. Venho aqui, ó, copio essa imagem,
vou lá no memorial que eu estou criando e colo essa imagem lá, certo? Então, vou minimizar, ó. Então, calculei aqui, ó, momento fletor, né? Máximo momento fletor negativo, 77.7. Máximo momento fletor positivo, 50.9. Lembrando que esses esforços de momentos, eles são esforços característicos. Quer dizer que eles ainda não foram majorados para eu calcular. Eu tenho um MK, eu não tenho o meu MD ainda, né? Como que eu faço para chegar no MD? Eu multiplico isso por 1.4. Então, ó, vamos seguir aqui. Item 2, eu preciso encontrar os valores de KMD e KZ, né? Como que eu faço isso? Pego a fórmula de KMD e KZ, vou lá no formulário para poder pesquisar, né? Tem aqui, eu vou colocar de novo aqui o QR Code. Se por acaso alguém ainda não tiver essas tabelinhas de KZ e KMD, é só fazer o download aqui no QR Code, tá? E salvar, deixar guardado aí para vocês, tá bom? Então, pausa o vídeo aí, escaneia, né? E aí faz e deixa arquivado para vocês, que vocês vão usar bastante isso aí. Bom, vamos lá, né? Qual que é a fórmula de KMD? KMD vai ser MD. O que é MD? É o momento de cálculo majorado. Vai ser o MK vezes 1.4. BW, largura da minha viga. BW em metros. Então, uma viga de 20 por 60, BW 0,2 metros. O que é o D? D é a altura útil da minha viga, né? O que é a altura útil? Vamos desenhar aqui. Ó, tenho aqui minha viga. Essa viga vai ter a ferragem, né? Então eu vou ter aqui, ó, pintado de preto. Vou ter um ferro aqui embaixo, certo? Eu tenho a altura da minha viga, tá? Que é isso aqui, ó. Quanto vale essa altura, né? Essa altura para a gente, nesse caso que a gente está estudando, vale 60 centímetros, tá? Então, ó, em metros, vamos colocar em metros já, 0,6 metros. A parte de baixo, que é o meu BW, né? BW é a base da minha viga. Quanto mede isso aqui, né? Para o exercício que a gente está fazendo, mede 20 centímetros, tá? Então, o meu BW vai ser 0,2 metros, 20 centímetros, né? E aí, o que é a minha altura útil, né? Que é o meu D da minha fórmula lá. É a altura da parte superior até o eixo da minha armadura. Isso aqui é o meu D, né? Quanto vale o meu D? A gente vai padronizar para os nossos exercícios, para facilitar um pouco o nosso lado, a gente vai padronizar que o D vale. Ó, o D é igual ao H, que é a altura da minha viga, menos o D'. Quem é D', né? D' é esta parte de baixo, tá? E aí a gente vai fazer outra coisa, a gente vai adotar um D' padrão de 5 centímetros, né? Tá? Então, o que é o D'? D' vai ser o cobrimento da minha viga, de acordo com a classe de agressividade, no nosso caso aqui, 3 centímetros. D' menos, o D' vai ser o cobrimento da viga, mais o diâmetro do estribo, mais metade do diâmetro da barra para chegar nessa cota de eixo. Ainda não sei qual que é o estribo, ainda não sei qual que é a barra, então eu tenho que chutar um valor de D'. Quanto que eu vou chutar? 5 centímetros, tá? Então, quanto vai valer o nosso D'? O nosso D, aliás. Nosso D vai ser igual a 60 centímetros, tá? Menos 5. Vai ser igual a 55 centímetros, né? Então, o meu D' aqui, ó, em metros, 0,55 metros. Beleza.
Vamos lá para o exercício. Então, ó, o MK, o MD vai ser o MK vezes 1.4. MK era quem? Para a ferragem positiva, 50.9. Para a ferragem negativa, 77.7. BW, 20 centímetros em metros, 0,2 metros. O D, quanto vale o D? Acabamos de calcular, né? 0,55 metros. Quanto vale o FCD? FCD é a resistência de cálculo do meu concreto. Eu tenho um FCK padrão para esse exercício de 25 MPa, né? Como que eu transformo o meu FCK em FCD? Eu multiplico ele por 1.4. Então, o FCK de 25 MPa, eu vou usar 25.000 dividido por 1.4. Isso vai me dar 17.857,10, né? Legal. KZ, onde que eu vou achar o KZ? Na tabelinha do KMD. E o FS, que está aqui, ó. FS vai ser a resistência de cálculo do meu aço. Então, a resistência do aço, se é a 50, eu vou precisar dividir essa resistência por 1.15. Então, esforços, eu aumento 1.15. Concreto, eu minoro, diminuo em 1.4. E o aço, eu minoro em 1.15. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego aqui, se há 50, 50 dividido por 1.15, isso vai dar 43,47. Então, defini todos os valores que eu tenho aqui na fórmula. Agora é só fazer conta, né? Então, o que eu vou definir primeiro? Armadura positiva. Então, para armadura positiva, eu vou usar o momento máximo de 50,9. Então, vou lá, ó. Armadura positiva, a formulinha do KMD. Então, vou colocar aqui MD 50,9 vezes 1,4. Não posso esquecer. BW 0,2. D ao quadrado 0,55 ao quadrado. E o FCD 25.000 dividido por 1.4, ou 17.857,10. Então, aplicando essa formulinha aqui, ó, 50,9 vezes 1.4, isso tudo dividido por 0,2 vezes o 0,55 ao quadrado vezes o FCD, 17.857,1. Isso vai me dar um KMD de 0,66. O que eu preciso fazer? Preciso ir lá no formulário do KMD e escolher esse valor, né? Então, ó, vou pegar o KMD. O KMD está na primeira coluna e o KZ está na terceira. O KMD é em ordem crescente. Então, preciso achar qual valor? Preciso achar 0,066. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, 0,055, 0,06... 0,65. 0,65 é o mais próximo do 0,66 que eu tenho. Então, eu vou ter um KZ, eu vou adotar 0,065 e vou ter um KZ de 0,9602. Então, vou lá na minha continha e anoto isso. Ó. Calculei um KMD de 0,066. Eu adotei para o meu cálculo 0,065, que é o mais próximo que eu tenho da tabela. Isso vai me gerar um KZ tabelado, que eu peguei lá, de 0,9602. Legal. O que eu faço agora? Calculei isso aqui, encontrei o KMD, venho aqui, ó, substituo o KZ que eu acabei de pegar da tabela KMD e calculo a minha área de aço, né? Então, ó, área de aço. MD, a gente está falando da área de aço da armadura positiva. Momento característico 50,9. Então, MD 50,9 vezes 1,4. Majorei meu esforço, né? Isso tudo dividido por 0,9602. Isso aqui é quem? KZ, que eu acabei de achar, vezes o D, que é a altura útil, né? 0,55, vezes a resistência de cálculo do meu aço, que é 43,47. Isso aqui, ó, fazendo a conta lá na calculadora, isso vai me dar um AS de 3,07, né, centímetros quadrados. Essa é a área de aço calculada que eu tenho, certo? Legal. Acabei isso aqui, fiz o de baixo. Vou fazer o de cima agora, né? Então, AS calculado, 307, armadura positiva, né?
Vamos definir a armadura negativa. O que vai mudar para mim na armadura negativa? Ó? Vai mudar o meu momento. Em vez de 50,9, agora o meu momento máximo 77,7. Então, vamos lá. Ainda no item 2. Vou definir a armadura negativa. Ó. Coloquei na formulinha lá 77,7 vezes 1,4, dividido por 0,2, que é a base, 0,55, que é a altura útil, ao quadrado, vezes o FCD. Isso deu para mim um KMD de 0,1006. Vou lá na tabelinha do KMD de novo, ó, 0,1006. 0, ó, descendo 1,000, 1,05. Então, o mais próximo, 1,000. Isso me dá um KZ equivalente aqui, ó, de 0,9372. Vamos lá de novo. Conta pra caramba, né? Adotei um KMD de 0,1, 0,1000. Isso vai me dar um KZ equivalente de 0,9372. O que eu faço? Jogo o KZ na fórmula do AS e calculo o AS, que é o que de fato me interessa. Então, ó, formulinha do AS, né? Vou substituir os valores. MD 77,7, momento máximo negativo agora, ferragem negativa, vezes 1,4. Vou dividir isso tudo por KZ 0,9372 vezes altura útil 0,55 vezes o FS, que é CA50, 50 dividido por 1,15, tá? O resultado disso aqui, ó, vai me dar a linha S, porque a linha S, só nomenclatura, não mudou nada, forma tudo igual, só para não confundir, né? Ele chama isso aqui, ó, ferragem positiva AS, ferragem negativa a linha S, só isso. Isso me dá uma área de aço de 4,85 metros quadrados, né? Legal, o que eu faço com isso agora? Venho aqui, ó, e vou comparar a armadura que eu calculei, a armadura que eu preciso de fato ter na minha viga, vou calcular com a armadura mínima que a norma recomenda. Se a armadura mínima for maior, eu uso a armadura mínima. Se a armadura calculada for maior, eu uso a armadura calculada. Como que eu vou calcular a armadura mínima da seção da área da viga, né? A armadura mínima da viga vai ser 0,15% vezes a área de concreto. O que é a área de concreto, né? A área de concreto para mim, ó, vai ser isto aqui, ó. Vou pintar de verde, né? Então, ó, isso é a minha área de concreto, é a área da seção. Fiz um corte transversal na minha viga, olhei para ela aqui, essa é a área da minha viga. Qual que vai ser essa área aqui pra gente, né? Ó? A área, vou escrever aqui, a área vai ser igual base vezes altura, né? Quanto que vai ser a minha área, então? Minha área vai ser igual a base, que vai ser 0,2 metros, né? Só para alinhar um pouquinho aqui. A minha área de aço está em centímetros quadrados. Então, a minha área de aço mínima eu vou calcular em centímetros quadrados também, para ficar tudo igual, né? Para não ter que converter depois, tá bom? Não teria problema, mas teria mais trabalho, certo? Então, olha só. Vou pegar aqui 20 centímetros, né? Então, 20 centímetros vezes 60 centímetros de altura, tá? Isso aqui vai me dar uma área da seção de, ó, 6 vezes 2, 12. Então, 12 vezes 0,00 de 1.200 centímetros quadrados. Área de aço. Beleza. Preciso calcular o que agora? Preciso calcular AS. Opa. Preciso calcular o meu AS mínimo, né? O que é o AS mínimo? 0,15% vezes a área da seção que a gente acabou de calcular, vale 1.200 centímetros quadrados, né? Então, vou fazer essa conta. AS mínimo vai ser igual 0,15%, 0,15 dividido por 100. Isso aqui vezes 1.200, né? Quanto vai dar isso aqui?
AS mínimo igual, vou fazer a conta aqui, 0,15 dividido por 100 vezes 1.200, isso vai me dar 1,8 centímetros quadrados. 1,8 centímetros quadrados. Essa é a minha área mínima. O que eu vou fazer? Vou pegar a área mínima de aço, vou comparar com a área calculada. O que for maior é o que eu preciso usar. Eu preciso trabalhar com o meu pior caso. Então, AS mínimo, 1,8 centímetros quadrados, né? Armadura positiva, armadura da parte de baixo. O AS calculado, 3,07. Maior do que o AS mínimo, então vou usar o 3,07. A armadura negativa, que é a parte de cima, ferragem negativa, ferragem que vai combater o esforço gerado pelo momento negativo. Calculei 4,85, maior do que o AS mínimo, vou usar 4,85. Mas olha só, vê se faz sentido. A ferragem negativa, a ferragem de cima, vai ser maior, eu vou ter mais ferro do que a ferragem de baixo. Faz sentido? Faz, olha só. Se a gente voltar lá, a gente falou um tempão, várias vezes, que o momento é o esforço que causa flexão na viga. Flexão, quem vai combater essa flexão é essa armadura que a gente está dimensionando. Então, se eu pego o gráfico de momento fletor aqui, ó, percebe que nesse pico eu tenho um momento fletor maior do que aqui embaixo, então aqui em cima eu tenho que ter mais aço do que aqui embaixo. Beleza. Então, olha só, vamos lá. Finalizamos o nosso item 2. Finalizamos aqui o item 3, que é a área mínima, né? E agora, acabamos finalizando o item 4 também, que é o quê? Definir a armadura de flexão. O que eu vou usar? Parte de baixo, vou usar 3,07, que é o que eu calculei aqui, ó. Maior do que a mínima, vou usar essa. Armadura de cima, eu vou usar 4,85, que é a armadura negativa calculada. As duas são maiores do que a mínima, eu vou usar elas, né? Então, item 5. Item 5 é o quê? Preciso ir lá na tabela mãe e escolher qual é a bitola que eu vou trabalhar. Beleza. Vou clicar aqui, ó, vou abrir a tabela mãe para a gente olhar junto. A gente vai primeiro escolher a armadura positiva. Área de aço 307, tá? Então, armadura positiva, área de aço 307, né? Tenho algumas opções que eu posso trabalhar, tá? Então, imagina o seguinte, ó, tenho a minha tabelinha mãe, o que ela fala para mim? Ela me dá qual a bitola que eu quero escolher, qual é a quantidade de barras que eu vou pôr, e se eu unir um com o outro, eu chego na área de aço. Então, por exemplo, vou trabalhar com ferro de 8, eu tenho que ter 3,07. 3,07. Então, se eu for trabalhar com o ferro de 8, o que eu faria? Ia pegar o ferro de 8, ó, vou procurar aqui nessa linha do ferro de 8, 3,07. Teria que usar 3,5, porque 3 é menor do que 3,07. 3,5. Quantas barras? 7 barras de 8. Ok. E barras de 10? Pego a linha do barra de 10, vou andando aqui, ó, 2, 2,4, 3,20. Esse atende. 4 barras de 10. E se eu for usar a barra de meia? Barra de meia. Vem aqui, ó, 3,75, 3 barras de meia. Se eu for usar a barra de 16, pego aqui 4 centímetros, né? O 2 é menor, 4 centímetros, 2 barras de 16. Beleza. O que eu vou adotar? Eu vou adotar desses aqui o que para mim ficou mais próximo, tá? 3,20, 3,2. 4 barras de 10 milímetros. Tá certo quem escolheu 3 barras de meia, tá certo quem escolheu 3 barras de 16, né? Estaria errado quem escolheu 2 barras de 20. Aí tá um pouco exagerado demais, tá bom? Então, eu adotei 4 barras de 10 milímetros na ferragem positiva, ferragem de baixo. Então, ó, armadura positiva, né? Eu adotei 4 barras de 10 milímetros, que vai resultar num AS total de 3,2 centímetros quadrados. Pouquinho maior do que os 3,07 que eu precisava. Beleza. Vou escolher agora a armadura de cima, armadura negativa, né? 4,85. Volto lá na minha tabela mãe. Vou pegar aqui, ó,
Ferro de 10, vou andando aqui, 4,85, ó, 4,80 não atende, 5,6 atende. 7 barras de 10. Ferro de meia, 2,5, 3, 5, ó, 4 barras de meia atende, né? Então, ó, 7 barras de 10, 4 barras de meia. Barra de 16, 3 barras de 16, né? Posso combinar também? Posso fazer assim, por exemplo, ó, eu vou pegar 2 barras. Eu vou colocar aqui, ó, 2 barras de 16, dá 4 centímetros. Mais uma barra de meia, daria 4 mais 1,25, 5,25, né? Quanto que era a área de aço, que eu já esqueci? 4,85. Poderia fazer isso? Poderia, tá? Poderia fazer o seguinte, ó, 4,85, eu vou pegar 2 barras de 16, que dá 4 centímetros, mais uma barra de 10 no meio, daria 4,80, não atende, não posso fazer. Posso fazer então diferente, eu vou pegar 2 barras de 16 mais 2 barras de 8, vai dar 5 centímetros. Vou ter 4 barras, vai dar 5 centímetros. Pode fazer essa combinação também, tá? Quantas eu vou adotar? Eu vou adotar 4 barras de meia, tá? 5 centímetros quadrados. Então, venho aqui, ó. Positivas 4 barras de 10. Negativa, 4 barras de meia, que vai resultar, escrevi errado aqui, num A'S de 5 centímetros quadrados, né? Legal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu verificar se a quantidade de barras que eu tenho ali vai me permitir ter espaço suficiente para ter uma boa concretagem. E aí a gente tem uma regrinha para conferir isso, né? Que é o seguinte, EH. O que é EH? Né? EH é a distância que vai ter livre entre uma barra e outra, né? E aí eu tenho que respeitar o seguinte, ó. Preciso pegar o pior caso desses aqui e garantir que isso funcione. Então, qual que é a regrinha? Tem que ser, o espaçamento entre as barras tem que ser maior ou igual a 2 centímetros, maior ou igual ao diâmetro da barra. Para esse caso aqui, ó, que a gente está trabalhando com a barra de 1 centímetro, que é a armadura positiva, tem que ser maior que 1 centímetro. Tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro do agregado. A gente está trabalhando aqui com a brita 1, diâmetro 19 milímetros. Então, 1,2 vezes 1,9, 19 milímetros em centímetros, vai dar 2,28 centímetros, né? E eu preciso também estimar qual é a ferragem do estribo, né, para poder calcular esse vãozinho. Então, o que eu precisava atender aqui para a ferragem positiva? 2,28. Como que eu fiz isso aqui? Ao invés de fazer aquelas continhas na calculadora, eu fui lá no AutoCAD e desenhei minhas barrinhas, mais ou menos ali, e medi, né? Eu achei mais prático, tá? Então, o que eu fiz? Ó? Desenhei a minha viga, 20 por 60, né? Desenhei o estribo aqui, ó, de 5 milímetros, essa parte verde tem 5 milímetros. Desenhei as 4 barras de 10, com 1 centímetro de diâmetro, né? Coloquei aqui, ó, uma em cada extremidade. Lógico, 2 estribo para dentro, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? 2 estribo para dentro. Dividi mais ou menos no olho, eu aqui mesmo, assim, ó, tá? 3 vãos iguais. Se você fizer a conta na calculadora, não vai dar exatamente esse valor, né? Mas por aqui, ó, dá pra gente ver que fica com bom espaçamento entre as barras e eu consigo garantir uma boa concretagem. Então, 4 barras de 10 na armadura de baixo atende a verificação final que a gente está fazendo, que é conferir o espaçamento entre as barras. E agora vamos calcular, conferir o espaçamento das barras de cima, né? Mesma coisa, mesma regrinha. Tem que ser maior do que 2, maior do que o diâmetro da barra, que agora é uma barra de meia em cima, 1,25, ou maior ou igual aos 2,28, que é a brita vezes 1,2. Né? Ferragem continua sendo de estribo de 5. E aí fiz a mesma coisa. Ó. Fiz um desenho lá no AutoCAD, coloquei aqui as 4 barras de meia, ó, o diâmetro dela 1,25 centímetros. Né? Dividi ali mais ou menos, está dando 2,65. De novo, se eu fizer a continha na calculadora, vai dar um pouquinho diferente esse valor,
Aqui eu fiz mais ou menos para ser um pouquinho mais prático só, tá? Mas a gente consegue verificar também que a gente consegue ter um espaço para ter uma boa concretagem nessa região, tá? Então, legal. Atende, tá? Atende o espaçamento entre as barras, tanto a ferragem positiva quanto a ferragem negativa, né? Legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar isso aqui, ó, né? A gente vai guardar esse arquivo aqui como um roteiro de dimensionamento, né? E depois, na hora que a gente for fazer dimensionamento da parte de cisalhamento, a gente vai acrescentar isso nesse roteiro. A gente vai ter um roteirinho ali para usar depois nas vigas e calcular a ferragem de flexão, ferragem de cisalhamento, certo? Então, aconselho de verdade que vocês façam esse roteiro vocês mesmos, tá? Vai colando as imagens, faz ele bem mastigadinho, o mais passo a passo possível para vocês conseguirem depois revisar e usar isso de fato como modelo, tá? Então a gente acabou de calcular aqui, ó, dessa viga, um caso real, com valores reais, né? Qual seria essa ferragem, certo? E aí, numa próxima aula a gente vai aprender a calcular os estribos, beleza? Espero que vocês tenham gostado e estudem bastante aí.